Então, que Jesus nos envolva nesta noite para buscarmos mais um dos seus ensinamentos. Está na tela, Jorge? Está na tela? Está, Marta. Ok, ok. Então, como eu falei, nós fizemos muitas palestras sobre a vida imortal, né? Sobre a individualidade. Nós carregamos esse nosso gêniozinho, né? Por várias vidas, tudo que construímos. Mas nós nos deparamos lá com Leon Denis, né? A gente no Espiritismo a gente fala desencarne, com um tema muito interessante, que é a hora final, aquela hora da passagem, né? E como ontem foi finados, sempre tinha na fraternidade uma fala sobre o espírito imortal, a vida imortal. Aí conversei com o Jorge para a gente trazer alguns temas essa semana aqui, lembrando do além-túmulo de também Leon Denis, que é a quarta parte da obra, eu vou falar mais para frente. Quando a gente falava do espírito imortal, todos nós que fizemos palestras aí, ou os nossos estudos, a gente culturalmente aprendeu a encarar a vida, tudo que é tudo que a gente busca a satisfação da matéria, né? E morte é o luto, né? Só essa flor já nos dá assim aquele mal-estar, né? Uma rosa preta. A gente que gosta tanto de rosa fala assim, o luto, né? Então isso é cultural. Viver o luto, usar preto, tudo isso a cultura veio nos trazendo, né? E realmente se criou assim um grande tabu em relação à morte. Então, vida é tudo que está dando certo, né? O bom trabalho, o bom emprego ali, vamos crescendo. É o lado da matéria. Então, quer dizer, perdi um emprego, para mim, isto é a morte. Entenderam? Então, a concepção do preto, da morte, são coisas negativas na nossa vida. Eu tenho uma historinha, que é um conto budista, que fala da lição do balde furado. Não sei se vocês conhecem, mas era um monge que tinha dois baldes, e um dos baldes era furado, e a água derramava sempre. Então tem um diálogo ali entre o balde, que tem a vida, né? A vida dele é muito boa, ele leva água cheia, e o outro que furado reclama. E um dia esse mestre diz para ele assim, para ele observar com atenção o caminho por onde ele passa derrubando a água. E a surpresa dele, né? Então, assim, por quê? Né? Ele questionava por que que não trocava ele, né? Por que não trocar um balde furado? Aí o mestre diz que tudo tem uma função, para ele observar o caminho por onde ele passava todos os dias. E ele observou que o caminho por onde as lágrimas dele, né, a água furada passava, era muito mais florido, era muito mais bonito, muito mais vivo. Então, a nossa caminhada, o nosso caminho reto que nós trabalhamos nos últimos meses, ele é assim, né? Essas provas, que é o nosso vazamento aí, as nossas lágrimas, como o Baldinho desolado falou que ele tinha uma deficiência, né? Para ele tinha uma deficiência, ele tinha uma dificuldade. Então, as nossas deficiências, as nossas provações, esse vazamento nos preparam para algo melhor, para esse caminho aí, como o Baldinho viu, mais florido. Então, se com a vida tudo é assim, eu aprendo ali nas minhas dificuldades, com o desencarne não vai ser diferente. E aí, fazendo o meu evangelho, caiu nessa parte, olha, o Cristo Consolador, item 5. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, veja, com paciência e resignação, a vida desse balde sempre foi furada. Ele compreendeu o papel dele de construir aquele caminho todo florido. E lá no Espírito Consolador, Jesus, Cristo Consolador, Jesus está dizendo assim: ó, mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto, que conduz ao reino do meu Pai, perdendo-se nos ásperos atalhos da incredulidade. Então, quando a gente fala, morreu alguém, a gente posta lá essa flor negra, né? A gente tem uma certa incredulidade do nosso futuro, do que nos espera depois da vida. Ele fala: Meu pai não quer aniquilar a raça humana, ele quer que, ajudando-nos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos. E que não mais a voz de profetas, padres ou apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar:
crede e orai. Porque a morte é a ressurreição. A morte, a alma termina ali com o corpo e segue como espírito. E a vida é a prova escolhida. Entendeu? Então, o baldinho era a prova escolhida ali, né? Durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como do cedro. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Aí é o espírito de verdade falando. Então, a lição do baldinho tem muito com a gente, né? Você tem todos os seus sofrimentos, todas as suas lágrimas, mas elas não são derrubadas em vão. Elas constroem um caminho que não acaba, porque a vida continua. E aí, conversando com a Vandinha, que chegou agora, boa noite, e com o Jorge, nós lembramos da crônica do Além-Túmulo, que é do Chico pelo espírito de Humberto de Campos. Mais cedo eu costumo gravar para mandar depois, e lendo tudo ficou muito extenso. Então eu vou contando, mas depois, quem quiser ouvir novamente, na gravação tem todo o texto, tá? Este livro é o primeiro, é a primeira psicografia de Humberto de Campos. Ele tem histórias, né, crônicas muito interessantes que nos mostram todos esses temas após a morte. Paz, verdade, justiça. Ele traz personalidades como Sócrates, Pedro, Judas e outros, num contexto assim que mostra essa ótica do mundo espiritual. Muito interessante que ele fala da importância da federação, né, nesse nosso contexto espírita, e nos traz a doutrina espírita como fonte de consolo e respostas para toda e qualquer aflição. Logo lá no primeiro, eu falei para o Jorge, vamos tentar pegar algumas historinhas daqui, né? Logo lá no primeiro item, ele fala de um casarão do outro mundo, que é o momento em que ele chega, né? Que ele se reconhece em outro espaço. E é muito interessante que ele fala assim: não encontrei o chaveiro no céu. Nessa decepção, cheguei a supor que a região dos bem-aventurados deveria estar encravada em alguma cordilheira de nuvens que eram inacessíveis. Aí ele fala assim, que ele imaginou que aquelas nuvens teriam denominações religiosas como Praça das Almas Benditas, Avenida das Potências Evangélicas, ele vai enumerando. Os papas desencarnados estariam fazendo ali missa de gala, né? E todos os santos do calendário iam comparecer. Ele fala São Francisco de Assis, no mesmo hábito esfarrapado que ele andou nas Índias, São José com roupa de carpinteiro, São Sebastião com armadura de soldado, Santa Clara, ele vai falando que essas almas bem conceituadas estariam ali representando, né? Todo o agiológio é toda a listagem, né, de anjos, né, que foram considerados, pessoas que foram consideradas santas e que para nós são espíritos de luz, né? Ele fala assim, mas, depois de uma carta enorme, não me foi possível encontrar o céu. Não encontrou São Pedro, e nem a chave que abria essas nuvens benditas. Aí ele diz: julguei então que os espíritas estavam mais acertados em seus pareceres. Interessante que Humberto de Campos desencarna em 1934 e traz esse primeiro livro para o Chico alguns anos depois, em 1937, tá? Ele foi político, escreveu crônicas, pertenceu à Academia de Letras, mas em momento nenhum fez alguns livros com o Chico, inclusive um que nós estudamos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E é nesse aqui que a família entra com um recurso contra o Chico, né? Alegando que, querendo os direitos autorais e dizendo que não seria ele, e aí a espiritualidade solicita que ele use o nome Irmão X, como nós já sabemos. Não há evidências que ele tenha praticado espiritismo ou catolicismo, mas aí a gente pensa, uma pessoa tão inteligente, e os relatos dele nesse livro nos mostram o que nós pensamos muitas vezes de nós, acreditamos fielmente naquilo, mas o nosso coração não aquece. A nossa prática não é efetivada. Então ele diz assim, peguei pedacinhos, né? É verdade que os assuntos do espiritismo seduziam a minha imaginação, com a perspectiva de um mundo melhor do que esse, onde todos os sonhos das criaturas caminham para a morte.
sonhos aí no sentido de que a gente busca, depois da morte, alguma coisa melhor. O Espiritismo nos mostra isso, porque nós temos um medo terrível da morte, né? Nos colocaram culturalmente isso. Então, ele fala: as criaturas caminham mais firmes nos seus passos, sabendo o que vai acontecer. Sua literatura espírita fascinava o meu pensamento com o magnetismo suave da esperança, mas a fé não conseguia florescer no meu coração de homem triste, sepultado nas experiências difíceis e dolorosas. O baldinho e o nosso questionamento do baldinho. Ai, por que Deus é tão ruim comigo? A partir do momento que a gente estuda a doutrina, a gente vê que essas lágrimas é o caminho florido para um futuro de um espírito imortal. Os livros da doutrina eram para o meu espírito como soberbos poemas de um idealismo superior do mundo subjetivo, sem qualquer feição com a realidade prática. Então, eu estudo, eu compreendo a doutrina, mas eu ainda não acredito. Agora, além do livro, a gente vai ver como um homem tão inteligente, né, nos traz relatos de todo o desligamento e a vida além túmulo. E aí, como eu disse, os temas que nós vamos tirar é da quarta parte do livro Depois da Morte, que fala do além-túmulo, né? Importante a gente mostrar que as três primeiras partes falam da grandiosidade da vida, do universo além da matéria, capítulo que fala de dor, desafios, provas da morte. Prepara antes, né? A gente, né? Com temas como o alvo da vida, pluralidade da existência, lei do progresso, isso que a gente já trabalha. Impossível compreender as provas da vida, um baldinho que tem a sua razão por estar furado, né? E a morte como finalidade educativa, sem antes entender um outro livro que a gente já estudou bastante também, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Qual é o alvo da nossa vida, né? É o progresso. Então, as lágrimas do baldinho furado, a gente vê que eram lições para florescer um caminho reto que nós estamos buscando construir. Esse caminho florido, mas Marta, são tantas dores, a gente vê tanto sofrimento, a gente não pode esquecer que nós estamos no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. Então, nós já falamos, o Jorge, inclusive, que os 5 capítulos deste livro se reportam aos 5 livros de Kardec. Então, o desencarne ele fala de maneira geral da importância de entender a mediunidade. A mediunidade é tão importante como o microscópio para o microscópio, cosmo, que a gente descobriu as bactérias, as doenças, e para o macrocosmo, quando é possível com telescópios identificar as luas, os planetas, o universo. Mas que nem tudo que chega até nós é mediunidade. É preciso estudar. A mediunidade, ela traz um intercâmbio com seres de boa ou má fé, porque nós temos que pensar que são espíritos em diferentes estágios de evolução, assim como nós. Então, ele faz um apanhado do que é mediunidade e dos cuidados que temos que ter com ela, a busca de entendimento da mediunidade. E aí, o que nos aguarda além túmulo? Então, ele vai fazer todo um paralelo com o livro Céu e Inferno, né? Mas nós vamos pegar hoje o capítulo 30, que é a hora final. Ontem foi o dia como a sociedade, né, colocou de finados, e aí a gente lê umas mensagens que a gente fala, nossa, essa tem a ver, essa não tem muito a ver, porque cada um tem o seu pensamento. Um capítulo antes, ele vai falar do homem ser psíquico, aquele homem que não é pura matéria, ele vai ter um mundo espiritual. E vai nos dizer que por muito tempo nossa cultura acreditou que o homem acabava com a morte, né? Que ele terminava ali, que não existia mais nada além disso, né? Depois, com o passar dos tempos, as religiões foram desbravando esse tema. Mas o nosso capítulo de hoje é a hora final, o que nos espera logo após a morte ou na hora da morte. Então, o desencarne, como ele disse lá atrás, é a ressurreição no mundo espiritual. Quando eu volto a ser espírito e eu tenho uma vida, né? Então ele diz assim: nós acreditamos muito, né? Ouvimos muito falar do dia do juízo final. Ou vai para o céu,
ou vai para o inferno, que é o fim dos tempos, como muita religião prega, e como a gente tem se enraizado na nossa cabeça por cultura. O Espiritismo renova esta ideia. O Espiritismo vai falar dos ciclos, dos processos, que nós estamos saindo do mundo de provas e expiações para passar para um mundo regenerativo, né? E que um dia chegaremos aos mundos ditosos, né? Pela lei do progresso. Mas ele também nos mostra que existem escolas planetárias para cada tipo de espírito e as suas necessidades. Então, nós vimos os exilados de Capela, que vieram para cá, e esses dias eu li uma matéria muito interessante, né? Que falam das almas que já estão vivendo que falam do degredo, né? Então, essas pessoas que continuam matando, não querem se reformar de jeito nenhum, indo para esse planeta Quiron aí, que é um planeta como se fosse na era da caverna. Então, vejam, existem espaços para cada tipo de espírito. A nossa função é construir aquela estradinha de flores, sempre buscando o nosso progresso. Juízo final tem uma nova compreensão no Espiritismo, porque a cada vida nossa, cada desencarnação, o espírito passa por um juízo final. Mas quem é o tribunal desse juízo final? A nossa consciência. Não é verdade? Nós vamos fazer uma análise consciente ali do que nós conquistamos, o que nós perdemos, quais foram os caminhos acertados ou até equivocados. O Baldinho estava equivocado, né? Ele tinha que passar por aquilo para o crescimento dele. Eu lembrei da história, achei, olha, vou colocar aqui. Então, todos já vivemos N vezes o juízo final. Cada vez que deixamos o corpo, passamos por essa análise da nossa própria consciência, né? Desencarnamos e somos colocados frente a frente com a nossa própria consciência. Deus não é um pai maldoso que impõe os nossos castigos. Somos nós que pedimos para vir desta forma para melhorar, né? E aí Denise começa dizendo assim nesse capítulo: que se passa no momento da morte e como se desprende o espírito da sua prisão material? Que impressões, que sensações o esperam nessa ocasião temerosa? É isso que interessa a todos conhecer, porque todos cumprem essa jornada. A vida foge-nos a todo instante. Nenhum de nós escapará à morte, ao desencarne, né? Já passamos muitas vezes pelo desencarne. Nós acreditamos em reencarnação. Com o progresso, o nosso progresso, né? Entendendo os nossos furinhos no balde, nós vamos tendo mais clareza de como tratar a morte. E aí, essa feição fúnebre, que ainda está em nós, esse medo, com o passar do tempo, a gente vai perdendo. A gente vai perdendo o temor da morte. A gente vai se livrando desse tabu que nos colocaram, né? Esses dias que trabalharam as bruxas aí eu li uma reportagem interessantíssima daquele Gustavo Espírita, e ele dizia assim: as bruxas eram médios, né? Elas falavam o que viam, e para todos ali elas tinham que ser queimadas, né? Jesus veio uma pessoa só e disse: vocês não terão condições de compreender agora, eu mandarei o Consolador. Quem veio como Consolador? Um monte de espíritos nos passando como se passa, né? Como é a morte. Olha quantos livros eu vou citar hoje que falam muito bem depois da morte. Então, o Espiritismo, ele nos prepara para essa passagem. Quem cultiva só bens materiais vai ser colhido de surpresa, como quando um ladrão entrar na nossa casa. Mas quem já sabe que a vida tem os dois lados, o material e o espiritual, não estará sujeito a essa surpresa. Sabe que na mala vai a evolução moral. Aqui fica a casa, o carro, o dinheiro. O que vai foram as minhas ações, né? A minha reforma íntima que eu fiz. É essa que vai comigo. Aí ele fala assim: então vem um olhar novo, né, para o além-túmulo, para onde vamos. Ele fala: ora, o que todas as religiões e filosofia nos deixaram ignorar, os espíritos em multidão nolo vêm ensinar. Aquilo que eu falei. Cristo era um só, falou, 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 muitos tiveram dúvidas, nos mandou o Consolador, uma multidão de espíritos vieram nos ensinar. Então, na Crônicas do Além-Túmulo e outros livros que eu vou citar aqui, os espíritos falam
do que encontraram, viveram. Vão compondo relato, falam o que escolheram, viveram, o que fizeram ou deixaram de fazer, o que viram do lado de lá, se o processo é doloroso ou tranquilo. E Kardec, quando teve essas dúvidas, registrou a experiência perguntando para espíritos dos 5 continentes. Lembram? E fez todo esse mapeamento aí dos livros que ele trouxe para a gente, inclusive do Desencarne. Aí Leon Denis diz: dizem-nos que as sensações que precedem e se seguem à morte são infinitamente variadas e dependentes, sobretudo, do caráter, dos méritos, da evolução moral do espírito que abandona a Terra. De novo, o nosso baldinho está furado para regar o outro com amor, com caridade, com olhar fraterno. Então, essa passagem vai depender da variação de acordo com o que foi o caráter de cada um. Medo, angústia, depressão ou serenidade e equilíbrio. Quando eu fiz a palestra do Espírito Imortal, eu lembro que eu li em algum livro que o desprendimento do corpo é como se você tirasse uma fruta madura do pé. Esse senhor puxando uma mão madura, ele se desprende na mão. E uma mão verde, eu tenho que ficar rosqueando, rosqueando, rosqueando até ele desprender. Então, é mais ou menos isso que é a variação de caráter, né? Lá na questão 164 do Livro dos Espíritos, que é muito bom a gente fazer esse paralelo, né? Com o texto de Denis, buscar o Livro dos Espíritos, o Evangelho, ele diz, fala sobre a perturbação espiritual, que é a volta do espírito, né, do corpo para a vida espiritual. Ele fala assim: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Isso que nós estávamos falando da resposta de Leon Denis. Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois se libertou da matéria antes que cessasse a vida no corpo. A importância da gente buscar, né, o entendimento de que a nossa vida não é apenas de um homem carnal, né? Como Kardec traz muito bem, o homem moral, aquele que já tem os valores do espírito, e o homem material, aquele que tem uma preocupação muito grande com os tesouros da terra. Então, esse homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. O desligamento é mais difícil. E se a gente for buscar o livro Emmanuel, tem um texto lá, eu busquei tudo que era do último dia. A paz do último dia, ele fala assim: já pensaste na paz do último dia na terra? Ah, na alma prestes a regressar à sua eterna pátria, um mundo de sensações desconhecida. Aí ele fala das pessoas que se dedicam às coisas espirituais. Então, aquele que se dedica, né, à paz, à felicidade, é claro que o desligamento é um afastamento da vida mundana, vai ser muito, ó, a morte é um remanso de tranquilidade e esperança. Ele sabe que está se desligando, mas para frente ele vai falar que é como sono, né? Sabe quando a gente acorda e não sabe se que dia é hoje, tal, tal, tal? Este é para aquele irmão que já busca, né, a vida no espírito. Aí ele fala das almas torturadas. Quão triste é a situação dos que se apegam ao mundo, do que só vivem, né, para a parte material, olha lá. As alegrias mentirosas e os prazeres que são falsos, são fictícios, né? Muitos anos de dor os aguardam nas regiões espirituais, onde contemplam quadros do seu passado, né? Ficam ali, a gente vai falar de suicídio um pouquinho mais para frente. Então, outra coisa que ele fala das almas torturadas, as pessoas que são viciadas por algumas coisas, né? Pelo sexo, por drogas, por bebidas, a dificuldade desses irmãos em se desapegar. 1 minuto, viu, gente? Já já cai. A dificuldade desses irmãos em desapegar, lembrei que eu falei para vocês que eu li, né, os livros de André Luiz, dele, André Luiz mesmo, né, no Mundo Maior, quando ele vai ao encontro do avô. O avô está no meio de lama, porque a lama, conforme o sol brilha, ela dá um brilhozinho, e ele acreditava que aquilo era o ouro que ele tinha enquanto viveu no planeta Terra. Então, veja, o apego, né? São pessoas obsediadas. Então, os que se dedicam às coisas do espírito e os que se dedicam só às coisas da matéria. Nós temos que ter um meio termo aí, nos dedicar aos dois. Vai cair. Então, crimes, paixões, suicídios, isso muito tem aqui na vida na matéria. Então, como eu estava falando para vocês,
essas situações, os crimes, as paixões, os suicídios, ele traz o texto para a gente, que são desencarnes mais dolorosos, né? Agora nós temos todos os meses, todas as cores, e Leon Denis diz assim, ó, a separação é quase sempre lenta, e o desprendimento da alma opera-se gradualmente. Começa algumas vezes muito tempo antes da morte, e só se completa quando ficam rotos os últimos laços fluídicos que unem o perispírito ao corpo. A impressão sentida pela alma revela-se penosa e prolongada quando esses laços são muito fortes e numerosos. Causa permanente da sensação e da vida, a alma experimenta todas as comoções, todos os despedaçamentos do corpo material. Como no sono, que a gente vai ver mais para frente, nós nos desligamos e fixamos e ficamos presos, né, vinculados a um fio, né? Então, o que ele está dizendo aqui, que as doenças, por exemplo, como um câncer, quando a gente aceita, acredita que aquilo é o nosso baldinho furado, o desligamento vai sendo gradativo, né? Porque é um aprendizado para nós. O suicídio aqui, que acontece repentinamente, mantém laços mais fortes com o plano material, né? Então, essa cota grande do fluido vital demora muito para desprender. Lembrando, eu coloquei alguns temas porque nós já nos encontramos há bastante tempo, mas nós já tivemos palestra de que nós temos o corpo, o perispírito, que é como um pendrive, né? Um HD, e o espírito. Se eu bebo, se eu sou viciada aí por bebida, eu estrago o meu perispírito ali. Às vezes a criança nasce com problema né, de fígado e a gente fala, nossa, tão pequenininha, por que está com problema de fígado, né? Com certeza alguma coisa há, são muitas as causas, mas alguma coisa há. Expliquei também que o nosso corpo é como a casca, ó, do abacate, e a semente é onde é o que vai dar um novo fruto, né? É mais ou menos isso que a gente fala do espírito. Então, nós vamos, para lembrar também, que o Jorge, a semana que vem, fala de julgamento, e eu depois volto falando da vida no espaço, das vontades e desses nossos fluidos, tá? Desse nosso ligamento. Aí fica mais fácil lá na erraticidade. É uma outra palestra nossa, por isso aqui eu só pincelei. Aí ele vai falar, ó, dolorosa, cheia de angústias para uns, a morte não é para outros, senão um sono agradável, seguido de um despertar silencioso. O sono, gente, é um treino para o despertar da morte, tá? O segredo do bom morrer é o bem viver, como diz Emmanuel. E o que é o bem viver? É viver essa existência edificante, né? Amar, servir, educar, progredir, superar-se. É o que ele está falando lá. A fruta vai se desprender de acordo com tudo que você fez. As obras de André Luiz, todas aquelas 13 livros que a gente tanto comenta, eles mostram o quê? André Luiz e a equipe vindo socorrer a gente através do sono. Então, quando eu deito e faço uma prece, né, nós vamos ler no texto dele mais para frente, eu estou me preparando para dormir. Assim como a minha oração da manhã me prepara para esse mundo da vida material. E no livro Instruções Psicofônicas, está lá, ó, para a gente ver esse treino do sono, né? Calderaro fala, além do sono, ele diz assim, ó, dia e noite no tempo simbolizam a existência e a morte na vida. Não há morte libertadora sem existência edificante. E não há noite proveitosa sem um dia correto. Olha que interessante. Não há morte libertadora sem uma vida edificante de amor, de servir, de educar, de progredir. E não há noite proveitosa sem um dia correto. Aí ele fala aqui, ó. Se vocês desejam partilhar semelhante concurso, dediquem alguns momentos à oração cada noite antes do mergulho no refazimento do corpo corpóreo. Aí ele vai falar tudo aqui que você pode fazer, ó. Não basta a prece formulada só por só. É indispensável que a oração tenha bases de eficiência do dia bem aproveitado, com abstenção da irritabilidade, esforço em prol da compreensão do nosso irmão difícil, deveres irrepreensivelmente atendidos, bons pensamentos. Então, à noite eu vou rezar depois de ter visto tudo que eu preciso melhorar no dia seguinte. Não há morte libertadora sem existência edificante, não há noite proveitosa sem dia correto. O sono é um treino.
o que eu faço em vida. Muito interessante, né? Essa frase dele aqui, muito interessante. Interessante ler também esse texto para fazer a nossa oração noturna. Aí Leon Denis vai dizer: o desprendimento é fácil para aquele que previamente se desligou das coisas deste mundo, para aquele que aspira os bens espirituais e que cumpriu os seus deveres. O que eu faço então? Me isolo de todo mundo? Não devemos nos isolar. Devemos não fazer da matéria aquele nosso tirano, só viver para buscar as coisas materiais. Aqui não é o nosso mundo, né? Nós estamos aprendendo e juntando os nossos tesouros morais para nos elevar. Ele diz: há, ao contrário do desprendimento fácil, agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de preparar-se para esta viagem. E aí, Jesus já nos disse isso. Por onde estiver o vosso tesouro, aí está o seu coração. É pensar numa bexiguinha que eu amarro numa pedra e numa outra que eu seguro com amor, que eu coloco toda a leveza do amor. E ele diz: entretanto, em todos os casos, a separação da alma do corpo é seguida por um tempo de perturbação, fugitivo para o espírito justo e bom, que desde cedo despertou ante todos os esplendores da vida, muito longo a ponto de abranger, ó, ele é fugitivo, quer dizer, passa para o homem de bem, mas é um tempo muito longo para aquele que amarrou sua bexiga na pedra, a ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas e impregnadas de fluidos grosseiros. Aí a vida no espaço vai falar desses fluidos leves. Que são os fluidos leves? A caridade, o amor ao próximo, né? Todas essas virtudes que nós vamos despertando. Então, sabe aquele despertar meio atordoado que a gente acorda, como eu falei, de manhã? Nossa, que dia é hoje, né? O que eu tenho que fazer hoje? Nós acordamos e não sabemos muitas vezes nem onde estamos, mas ao sentar a gente vai retomando. Ah, hoje é terça-feira, eu vou fazer isso, aquilo outro. É a mesma coisa. É o treino do sono, como ele falou. A hora da separação é cruel para o espírito que só acredita no nada. Agarra-se como desesperado a esta vida que lhe foge. E aí, se a gente pega as cartas, eu até trouxe um outro livro aqui, a gente vê a importância, né, da gente pensar em Deus e ajudar o próximo, né? André Luiz, ele fala desse sono constante, né? Nos Mensageiros ele fala desse sono constante para alguns irmãos que se apegaram tanto à vida material e nada construíram para si. Tem lá um galpão onde os espíritos ficam como que hibernando, num sono assim, a realidade fica entre o mundo que estava e o que pode vir a acontecer. E aí, nós temos lá os irmãos da espiritualidade trabalhando com esses irmãos nesse galpão e despertando eles aos poucos, né? Uns se revoltam quando a gente lê na carta, outros aceitam o tratamento. E aí ele continua dizendo, são muitas histórias bacanas, né? Então, é aquilo que a gente viu lá na frente. Jesus veio, era único, o povo meio que, tô na dúvida. Ele disse, vou mandar o Consolador. O que é o Consolador? Uma chuva de estrelas, né, que desceu do céu para nos trazer tanto conhecimento. Pacífica, resignada, alegre mesmo, é a morte do justo. A partida da alma que, tendo muito lutado e sofrido, deixa a terra confiante no futuro. A história ali do baldinho, como a gente falou. A questão 941 fala do temor da morte, e a resposta é: ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. E Paulo nos fala que a fé é o firme firmamento do que se espera, é a fidelidade a esses valores que Jesus nos trouxe, a fazer o bem, a trabalhar o amor, é ser fiel aos ensinamentos do Cristo. Ele fala que fé, esperança e caridade são as virtudes teologais, como nós já fizemos até uma palestra. Ele fala, para esta, a morte é a libertação, o fim das provas. Aí eu lembrei, em alguma palestra alguém falou de Caibari Schutter, eu fui pesquisar, logo após o desencarne ele deu a psicografia do que ele queria que escrevessem na lápide dele, não é? Vivi, vivo e viverei, sou o espírito imortal. Lembram dele? Eu trouxe ele e uma outra história também. Aí Denise fala assim, os laços enfraquecidos que ligam a matéria destacam-se docemente. Sua perturbação não passa de leve entorpecimento,
algo semelhante ao sono. O espírito acha-se, então, como que suspenso entre duas sensações, a das coisas materiais que se apagam e a vida nova que lhe desenha à frente. Entrevê essa vida como através de um véu, cheia de encanto misterioso, temida e desejada ao mesmo tempo, né? Quem não tem medo ali do novo? Até hoje, né? Qualquer coisa nova para a gente é um. Após, expande-se a luz, mas não é a luz solar que nos é conhecida, é a luz espiritual radiante por toda a parte disseminada. Pouco a pouco inunda, penetrando, e com ela um tanto de vigor, remoçamento, serenidade. A pessoa aparece lá como ela era, né? Mais jovem, sem a doença. Esse irmão despertou assim, ainda trouxe a mensagem da lápide. Essa parte de luz reveladora está lá no livro Céu e Inferno, né? Que fala do castigo da luz, a dor pela luz. Assim como Caibara, a gente está vendo aí pelo texto, que viu a luz e ficou tão tranquilo a ponto de nos psicografar, tem lá em uma das cartas um espírito, né, que volta. Eles reconheceram o espírito pelo cinismo e a linguagem dele trouxe um profundo ensinamento. Ele fala assim: que dizeis da perturbação? Aí ele fala: por que essas palavras ocas? Ele questiona quem está fazendo a palestra. Não, senhores, a perturbação não existe a não ser nos nossos cérebros. A luz ofusca me penetra, qual uma flecha aguda. Então, penetra o ser dele com dor. É a dor da luz. Ele ainda assina assim, ó: aquele que ontem era um homem. Então, reconheceu que ele estava sendo cínico com relação à palestra, mas que o que ele fala aqui tem um profundo ensinamento. É uma das crônicas, né? Do relato do nosso irmão X. Emmanuel fala: a luz do Cristo revela as chagas íntimas. Quer dizer, é a nossa consciência que traz. Esse irmão, com certeza, as dores de tudo que ele plantou. E o outro irmão, já tão tranquilo, nos trazendo a psicografia do que ele queria ali na lápide. Outra dica ótima, que a Wanda lembrou muito bem, é esse livro do irmão Jacó, que também, para quem tem interesse, vai falar da desencarnação, todos os passos. Chegou no momento, ele fala assim: chegou, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. Você vai olhar para dentro, por mais que irmãos te acolham, parentes queridos, é o seu lar interior, né? E na questão 156 está lá: o conhecimento do espiritismo, nós aqui, exerce alguma influência sobre duração maior ou menor da perturbação? Ele fala uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza do coração são o que exerce maior influência. Não basta ser espírita, tem que praticar. E aí, nesse livro do irmão Jacó, a gente lê essas etapas todas muito interessantes. Ó, a Denise diz: o espírito mergulha nesse banho reparador. Aí se despoja das suas incertezas e de seus temores. Depois, seu olhar destaca-se da terra, dos seres lacrimosos que cercam o seu leito mortuário, e dirige-se às alturas. Então, olha, a gente tem consciência, né? Divisa os céus imensos e outros seres amados, amigos de outroras, mais jovens, mais vivos, mais belos, vêm recebê-lo, guiá-lo no seio dos espaços. Com ele caminha e sobe as esferas etéreas, que seu grau de depuração permite atingir. Depende de cada um. Cessa, então, sua perturbação. Despertam faculdades novas. Começa o seu destino feliz. E aqui eu coloquei o livro, porque como ali ele acaba citando, né, que o espírito pode ter esse contato, aqui no Voltei, ele fala, ó, da volta, como é em frente à morte, o transe, a nova vida, as despedidas, a passagem. É muito interessante esse livro. Nós estudamos numas férias, né? A Wanda lembrou bem. E aí, como lá ele está falando do enterro, numa das partes, só para vocês verem que interessante, ele fala lá então que, olha lá, Jacob melhorou, né? O irmão Jacob melhorou e se aproximou dos amigos encarnados no enterro dele, mas não do corpo. Foi orientado a não chegar perto do corpo. Você viu toda orientação, todo amparo. Percebeu que tinha ali entidades menos simpáticas. Olha, decepcionou com comentários dos amigos sobre as despesas do enterro. Começou a sentir ali alguma perturbação e foi orientado para buscar a prece. Então, são coisas que acontecem conosco. A espiritualidade veio contar, ninguém inventou. A entrada em uma vida nova traz impressões tão variadas
quanto permite a posição moral de cada um de nós. A importância de, nessa nossa vida de 80, 90, 100 anos, conciliarmos a vida material com a construção da vida espiritual. Ele diz, em geral, o despreendimento da alma é menos penoso depois de uma longa moléstia, pois o efeito desta é desligar-se pouco a pouco os laços carnais. Muito interessante que numa grande doença, né, a resignação, a paciência vai fazendo o nosso desligamento gradual dessas ilusões do mundo. Aqueles processos de perdão, a gente fica mais, né, a gente fala, ai, porque essa doença, tal, não pensa na doença como uma oportunidade, como um baldinho furado, né? Muitas vezes pessoas lutando, né, pela eutanásia, tirando partes do seio porque a família teve câncer, né? E que muitas vezes a eutanásia, ela antecipa aquele seu processo pequenininho ali de arrependimento, né? Porque a espiritualidade está com você. Lá no capítulo 7, Missionários da Luz, o Espírito Francisco, ele ampara um grupo de enfermidades assim de longo prazo. Então, é um trabalho tão bonito, né? Eu lembro da Simara falando que ela via assim, pedia ao doutor Bezerra e via aquela luz quando ela fazia quimioterapia. Então, assim, nós somos amparados. E aí ele vem falar das mortes súbitas e violentas, né? Sobrevivendo quando a vida orgânica está em sua plenitude. Produzem sobre a alma um despedaçamento doloroso, né? E a colocam numa longa perturbação. E a gente tem lá a 957 do Livro dos Espíritos, no Desgosto da Vida, que ele fala assim, qual em geral é a relação do estado do espírito com as consequências do suicídio, né? São muito diversas, não dá para a gente falar de um e de outro, mas ele fala que uma coisa, nenhum deles escapa, do desapontamento. Não encontram o que queriam, acham que tirando a vida acaba aquele sofrimento, e não é nada disso, né? Tá lá, os suicidas são vítimas de sensações horríveis, experimentam durante anos as angústias, né? Do último momento e reconhecem com espanto que não trocaram o sofrimento terrestre, senão por outros ainda mais vivazes. E aí a gente pega a Ivone Pereira, que nos traz nessa história do suicídio. Ela teve duas encarnações anteriores que ela foi suicida. Ela fala de todo o amparo espiritual, e aí a gente tem que lembrar da Legião de Maria, né? Nossa Mãe Santíssima, né? Que acolhe todos esses nossos irmãozinhos com muito amor e carinho. O que a gente quer dizer que Jesus disse que o Consolador viria, essa multidão de espírito, nos contando, né, como é. E aí a gente pega Humberto de Campos ali na fala dele, ainda dizendo que o coração não aceitava aquilo. E do lado de lá, ele diz o quê? O catolicismo não foi, não me trouxe tanta propriedade como o que eu vejo agora dentro da doutrina espírita. Então, esse livro, Depois da Morte, ele finaliza, eu peguei o último parágrafo, onde ele diz assim, o conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação, são de grande importância como preparativos à morte. Podem suavizar os nossos últimos momentos e proporcionarmos fácil desprendimento, permitindo mais depressa nos reconhecermos no mundo novo que se nos desvenda. Então, conhecer o espiritismo, né? O valor de uma prece, entender de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, converter esses estudos e conhecimentos na prática do bem e do amor é uma vida bem vivida para uma morte mais libertadora. Então, o que nós temos a dizer do Dia dos Finados é que é um dia instituído pela cultura, né? Eu ouvi muito, né? Quem eu já disse para vocês da minha cunhada, de muitos anos aí de viuvez, e a gente vê que é um dia que as filas se fazem no cemitério e tal. Vocês já repararam que nas nossas orações finais nós vibramos pelos encarnados e pelos desencarnados todos os dias? E aí eu lembrei da prece aos desencarnados do André Luiz e do Chico, né? E lá ele fala assim: como eu comecei com o baldinho de flores, ele pede, né? Pai, ao longo da vida fui devolvendo a ti muito daqueles que amei. Um a um, às vezes os mais idosos, às vezes os mais jovens, foram retornando para casa, deixando para trás a saudade que até hoje me é difícil. Flores que trocaste de jardim, flores que trocaste de jardim. Somos flores, só vamos trocar de jardins. Semana que vem nós vamos falar
Hoje foi a hora final, como é esse desprendimento, e a semana que vem nós vamos falar de julgamento. Que Jesus nos abençoe, agradecer a toda essa espiritualidade, por tantos livros tão bons, né, para a gente trazer aqui para as palestras, e que assim seja, graças a Deus, mais uma noite abençoada para todos nós.